Meu filho, a estrada à sua frente não é plana e os fardos que você carrega não são leves. Alguns dias você acorda exausto, sentindo como se o peso sobre seus ombros fosse esmagá-lo antes mesmo de dar o primeiro passo. A escuridão que envolve seu coração sussurra que não há saída, nem amanhecer além desta noite. No entanto, ouça com atenção, pois é aqui que a verdade irrompe. Você não está abandonado. Desde o primeiro suspiro que você deu, minha mão tem sido firme sobre sua vida. Eu não lhe dei força apenas para manhãs tranquilas e tardes alegres. Não. A força que coloquei em você foi projetada para tempestades, para as noites em que as lágrimas encharcaram seu travesseiro, para as manhãs em que sua alma ansiava por desistir, para os vales onde as sombras tentavam cegar sua fé. Nestes momentos, a minha presença está mais próxima, embora seus olhos possam não conseguir vê-la. Ouça-me agora, eu sou a rocha sob seus pés, o fundamento que não se moverá, mesmo quando o chão tremer. Eu sou a luz que penetra a escuridão, o fogo que nenhuma sombra pode extinguir. Quando você se sentir fraco demais para se manter de pé, apoie-se em mim, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não confunda sua luta com a minha ausência. É no peso das suas provações que estou fortalecendo a essência de quem você é, refinando em um vaso de perseverança e fé. E isto, filho amado, é o que esta mensagem lhe revelará. Como cada dor que você suporta tem um propósito, como cada obstáculo que você enfrenta o está moldando e como cada vale pelo qual você caminha se torna um testemunho da minha fidelidade. Fique comigo até o final desta palavra, pois eu lhe mostrarei não apenas que você perseverará, mas que vencerá, porque a vitória já é sua em Cristo Jesus. Cada promessa que fiz a você permanece inabalável. Não importa quão violenta seja a tempestade ou quão altas sejam as vozes do medo. Quando o mundo vira as costas, quando os amigos abandonam, quando até mesmo a sua própria força o trai, a minha palavra não vacila. Não falo levianamente e não esqueço. O que declaro, eu cumpro. O que começo, eu completo. Filho, lembre-se da aliança que fiz com aqueles que confiaram em mim antes de você. Prometi a Abraão descendentes tão incontáveis quanto as estrelas, embora seu corpo fosse frágil, sua esposa estéril. E cumpri. Prometi a libertação de Israel do Egito, embora as correntes do faraó parecessem quebráveis, e abri o mar. Prometi a Davi um trono que duraria para sempre. E de sua linhagem veio o Messias, Cristo Jesus, seu Rei eterno. Minha fidelidade se estende por gerações, inquebrável e imaculada. E o mesmo Deus que cumpriu sua palavra então, é o Deus que fala sobre sua vida agora. Quando sentir suas orações ecoando em silêncio, quando os dias se transformarem em anos e as respostas parecerem atrasadas, saiba disto, meu tempo nunca atrasa. Atraso não é negação. A cada momento que eu me retenho, estou trabalhando uma força mais profunda em você, preparando a hora exata em que a realização virá com poder. Não confie no que você vê, mas no que eu disse, pois o céu e a terra passarão antes que uma sílaba da minha palavra se cale. Portanto, apegue-se às minhas promessas como uma âncora na tempestade. Quando o medo sussurrar, responda com a verdade que eu lhe dei. Quando o desânimo tentar quebrar seu coração, apegue-se firmemente ao fundamento inabalável de que eu sou a seu favor, não contra você. Meu filho, eu não o trouxe até aqui para abandoná-lo agora. Cada passo que você dá está envolto na certeza de que sou fiel para completar a obra que comecei em você. Filho de Deus, a dor que você carrega não é sem sentido. O mundo pode chamá-la de infortúnio, o inimigo pode chamá-la de derrota e seu próprio coração pode considerá-la insuportável, mas eu a chamo de refinamento. Cada lágrima que escorre pelo seu rosto, cada noite em que você ficou acordado se perguntando por quê, cada porta que se fechou diante de você, não é desperdiçada. É fogo, sim, mas é um fogo que purifica em vez de destruir. Você vê como ouro é moldado, ele é prensado pelo calor, moldado a martelo, testado até que suas impurezas subam à superfície. E assim acontece com você. Na provação, o desnecessário desaparece, o orgulho é queimado, o medo é consumido, a dúvida é exposta. O que permanece é algo mais forte, mais radiante, mais inabalável do que antes. Você não está sendo quebrado, você está sendo forjado. Você está sendo moldado no vaso que eu imaginei antes da fundação do mundo. Lembre-se de José, traído por seus irmãos, acorrentado em uma masmorra, esquecido pelos homens, mas nunca esquecido por mim. O que parecia uma tragédia sem fim era a preparação para seu chamado, para o dia em que ele se levantaria como um governante que salvaria nações. Lembre-se de Jó, despojado de tudo que amava, esmagado pela tristeza, mas nas cinzas, ele encontrou uma revelação da minha presença mais profunda do que jamais conhecera. E lembre-se do meu filho, desprezado, espancado,
crucificado, mas através do seu sofrimento veio a redenção de toda a humanidade. Suas provações não são punições, são caminhos. Cada uma delas o atrai mais profundamente para quem você é em mim. Elas despertam compaixão onde antes havia indiferença, paciência onde antes havia pressa, fé onde antes havia medo. O que você suporta hoje se tornará o testemunho que fortalecerá outros amanhã. Portanto, levante os olhos. Sua dor não é um túmulo, mas uma semente, e dela brotará uma colheita maior do que você pode ver. Amados, não se deixem enganar pelo rugido do inimigo. Ele gritará, ameaçará, tentará convencê-los de que vocês estão encurralados, de que sua história acabou, de que a derrota é inevitável. Mas ouçam-me claramente, a guerra já foi decidida. Na cruz, quando meu filho estendeu as mãos e declarou, está consumado, o destino do inimigo foi selado. A morte foi desarmada, o pecado foi destituído de seu poder e o próprio inferno foi abalado até o âmago. Quando vocês se colocam em batalha hoje, seja batalha em sua mente, em sua família, em seu corpo ou em seu espírito, vocês não estão lutando pela vitória, estão lutando pela vitória. Cada golpe do inimigo nada mais é do que desespero, a fúria de alguém já derrotado. Ele pode ferir, pode pressionar, pode sussurrar mentiras, mas não pode desfazer o que Cristo já realizou. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro, e nada, nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem potestades nem principados, pode separá-lo desse triunfo. Pense em Davi diante de Golias. Aos olhos dos homens, ele era pequeno, desarmado, sem esperança. Mas Davi sabia o que você deve lembrar agora. A batalha pertence ao Senhor. Uma pedra, guiada pelo propósito divino, derrubou o gigante. Da mesma forma, os gigantes em sua vida não são páreo para a autoridade de Cristo dentro de você. O inimigo pode se levar sobre você, mas uma palavra da minha promessa, um momento de fé liberada, pode destruir seus planos. Portanto, permaneça firme. Vista-se com a armadura que lhe dei, o escudo da fé para apagar toda a flecha inflamada, o capacete da salvação para guardar a sua mente, a espada do Espírito, a minha palavra, que corta toda mentira. Não recue, não se renda. O resultado já foi escrito e declara isso. Você é mais que vencedor por meio daquele que o ama. A cruz não foi uma derrota, foi uma coroação. E a coroa dessa vitória agora repousa sobre a sua vida. Filho, haverá momentos em que o silêncio o cercará, em que o quarto parecerá vazio e a noite parecerá interminável. Você pode se convencer de que ninguém vê, ninguém ouve, ninguém se importa. Mas ouça, essas são as mentiras do isolamento. A verdade é esta. Você nunca elevou uma única oração sozinho, nunca derramou uma única lágrima despercebida, nunca entrou em uma única batalha sem a minha presença ao seu redor. Olhe mais de perto com os olhos da fé e verá o que a carne não consegue. Você está cercado por uma grande nuvem de testemunhas. Os santos que correram à sua frente, torcendo por você da sacada da eternidade. Você é sustentado pelas orações dos justos através das gerações, entrelaçadas em uma tapeçaria de intercessão que cobre sua vida até agora. E além disso, meus anjos guardam ao seu lado, ministrando você de maneiras que você não pode ver. A batalha continua. Sim, mas os exércitos do céu se movem ao meu comando e seu escudo está erguido sobre você. Não meça sua força pela sua solidão. Elias certa vez pensou estar sozinho, fugindo para o deserto, desesperando da própria vida. No entanto, sussurrei a ele que 7.000 permaneceram fiéis, invisíveis, mas firmes. Da mesma forma, você não está abandonado. A comunhão dos crentes, tanto na terra quanto nos céus, está com você. Mesmo em seu vale mais escuro, você caminha acompanhado. Meu espírito dentro de você, meus anjos acampados ao seu redor e meu povo orando por você. Portanto, quando o desânimo tentar convencê-lo de que você está lutando em vão, lembre-se disto. Você faz parte de uma história maior. Sua luta está ligada a vitórias além da sua vista, e sua fé fortalece aqueles que observam perseverar. Você nunca está em menor número, nunca é abandonado, nunca é esquecido. Tenha coragem, pois quando você se levanta para lutar, você se levanta com um exército às suas costas, e eu mesmo vou à sua frente. Meu filho amado, cada passo de obediência, cada momento em que você escolheu a fé em vez do medo, cada oração sussurrada à meia-noite quando ninguém mais podia ouvir, tudo está sendo reunido. Nenhum momento de perseverança se perde no vazio. Você pode sentir como se sua resistência tivesse passado despercebida, mas na sala do trono do céu, nada escapa ao meu olhar. Suas lágrimas foram coletadas em meu odre, seus clamores foram registrados em meu livro. Entenda isto, perseverança não é apenas sobrevivência, é transformação.
A cada ato de firmeza, seu espírito se fortalece, suas raízes se aprofundam e sua fé se torna inabalável. A provação que parecia esmagadora, em vez disso, construiu dentro de você uma resistência que não pode ser quebrada. E essa resistência não é apenas para hoje. Ela está preparando você para a eternidade. A coroa que o aguarda não é tecida apenas de ouro e joias, mas de cada momento em que você se recusou a se render. Cada vez que se manteve firme quando teria sido mais fácil cair. Lembre-se das minhas palavras. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo certo você colherá a colheita, se não desanimarem. Este período de luta não é o fim da sua história, é o solo. E deste solo, regado pela sua fé e perseverança, virá uma colheita que me glorifica. Alguns frutos você saboreará aqui na terra: restauração, paz, alegria, testemunhos que inspirarão outros. Mas a recompensa maior é eterna, oculta por enquanto, mas aguardando com um brilho que vai além da compreensão. Portanto, anime-se, criança. Levante os olhos do peso do hoje e fixe-os na glória que está por vir. A perseverança não é um esforço desperdiçado, é a ponte entre a sua dor e a sua promessa. Continue prosseguindo, pois a coroa da vida está reservada para aqueles que permanecem fiéis sob provação. E essa coroa jamais se desvanecerá, jamais se manchará, jamais lhe será tirada. Criança, um dos maiores testes de fé não é a tempestade em si, mas a espera. Esperar pela resposta que parece atrasada. Esperar pela porta que se recusa a abrir. Esperar pela promessa que parece tão próxima em espírito, mas distante na realidade. Nessas épocas, o inimigo sussurra: Deus se esqueceu de você. Suas orações são vazias. Nada mudará. Mas eu lhe digo isso com toda a autoridade. Meu timing é impecável. Você se lembra de Abraão? Eu lhe prometi um filho, mas os anos se passaram e suas forças se esvaíram. No entanto, no exato momento designado, Isaac nasceu, e minha aliança permaneceu firme. Lembre-se de Ana, zombada e estéril, derramando sua alma no altar. Seus clamores não foram ignorados, e Samuel nasceu, um profeta que ungiria reis. E considere meu filho. Séculos de profecia predisseram sua vinda, e embora gerações ansiassem por vê-lo, ele apareceu na plenitude dos tempos, nem um segundo antes, nem um segundo depois. Veja bem, atraso não é negligência. Silêncio não é ausência. Estou tecendo fios que você ainda não consegue ver, alinhando pessoas, lugares e momentos com uma precisão além da sua compreensão. Se eu lhe desse o que você pediu antes do tempo, murcharia. Mas quando eu liberar no seu tempo, florescerá além da sua imaginação. Minha filha, confie que não estou apenas preparando a bênção para você, estou preparando você para a bênção. Portanto, não se apoie em seu próprio entendimento. Não meça o tempo pelo tic-tac dos relógios ou pelas voltas dos calendários. Meça-o pela minha fidelidade. Quando digo espere, não é um castigo, é proteção. Quando digo ainda não, é porque o melhor ainda está se revelando. E quando chegar o momento, você olhará para trás e verá como cada segundo de espera valeu a pena. Aguente firme, pois aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Filho do meu reino, entenda isto. As batalhas que você enfrenta não são meramente de carne e osso. Não são apenas discussões, doenças ou contratempos. Por trás da cortina do mundo visível, trava-se uma guerra muito maior. Uma batalha no invisível, onde forças das trevas conspiram para roubar sua alegria, silenciar sua fé e extinguir sua esperança. No entanto, não tema, pois eu não o deixei indefeso. Eu o armei com armas forjadas no céu, armas que nenhum poder do inferno pode vencer. Eu lhe dei o escudo da fé, não uma cobertura frágil, mas uma muralha viva capaz de apagar cada flecha flamejante que o inimigo lhe lança. Quando as acusações perfurarem sua mente, quando o medo tentar queimar sua confiança, erga esse escudo bem alto. Creia na minha palavra acima das mentiras. Se observe o fogo do inimigo se transformar em cinzas. Coloquei em sua cabeça o capacete da salvação, guardando seus pensamentos, lembrando que você pertence a mim, selado pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma voz de condenação pode penetrar o que a minha redenção garantiu. E em sua mão, coloquei a arma mais poderosa, a espada do Espírito, que é a minha palavra. Esta não é uma lâmina cega, mas uma espada de 2 gumes, cortando o engano, expondo mentiras e declarando a verdade no próprio coração das trevas. Quando o próprio Jesus enfrentou o tentador no deserto, ele não argumentou com emoção. Ele empunhou as Escrituras. E você também deve fazer o mesmo. Proclame minhas promessas em voz alta, declare-as sobre sua vida e observe o inimigo fugir. Mas lembre-se disto, criança, a armadura só é eficaz quando usada. Muitos se cansam porque entram no campo de batalha despreparados,
confiando em suas próprias forças. Não deixe sua armadura adormecida. Vista-se diariamente. Ore sem cessar. Guarde a minha palavra em seu coração e em seus lábios. Com cada peça, você não está simplesmente sobrevivendo. Você está avançando. As portas do inferno não prevalecerão contra uma criança armada no meu espírito. Portanto, mantenha-se firme, guerreiro de Deus. As armas da sua guerra não são carnais, mas poderosas através de mim para destruir fortalezas. Você não é fraco. Você não está abandonado. Você está equipado, fortalecido e invencível quando se move sob a bandeira de Cristo. Meu filho, a estrada à frente pode ser íngreme e assustadora, os vales podem se estender longos e sombrios, e haverá dias em que seus joelhos tremerão sob o peso da jornada. Mas ouça-me, eu não o criei para recuar. Eu não o chamei para se render ao desespero. Coloquei dentro de você um espírito não de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. E com esse espírito, eu convido a se erguer. Pense nas gerações que o antecederam. Noé construiu uma arca quando não havia chuva. Moisés estendeu seu cajado diante de um oceano que se recusava a se abrir. Esther esteve diante de um rei que poderia ter acabado com a vida dela em um instante. Cada um se deparou com um muro impossível de ser vencido, mas cada um descobriu que, comigo, muros desmoronam, mares se abrem, reinos se curvam e a libertação chega. A coragem deles não nasceu de sua própria força, mas de sua confiança em mim. E o mesmo Espírito que o sustentou é o Espírito que arde dentro de você agora. Levante os olhos do pó aos seus pés e fixe-os em mim, o autor e aperfeiçoador da sua fé. O inimigo tentará convencê-lo de que desistir é mais fácil, que transigir é mais seguro, que o silêncio é mais sábio. Mas não acredite nele. Você não foi feito para rastejar nas sombras. Você foi criado para andar na luz. Cada passo que você dá adiante, mesmo menor, é uma declaração de que minhas promessas são maiores que a sua dor, que meu futuro para você supera o fardo do momento presente. Então, siga em frente com coragem. Não porque o caminho seja fácil, mas porque eu trilho com você. Não porque a batalha seja leve, mas porque a vitória já foi garantida. Sua força pode vacilar, mas a minha não. Sua esperança pode vacilar, mas a minha palavra permanece para sempre. Aguente firme, filho, pois a coroa da vida não é para aqueles que nunca tropeçaram, mas para aqueles que se recusaram a desistir. E comigo ao seu lado, você vencerá. Amado, deixe que essas palavras penetrem profundamente em seu coração. Você não foi esquecido, não foi abandonado e não foi derrotado. O caminho pode ser difícil, mas a mão do Todo-Poderoso está firme sobre sua vida. As provações que você enfrenta não são o seu fim. Elas são o início de um testemunho maior que ecoará pela eternidade. Você é um filho de Deus, revestido de força, protegido pela fé e destinado à vitória por meio de Cristo Jesus. Se esta mensagem falou ao seu espírito, não a deixe terminar aqui. Leve-a com você. Permaneça firme na verdade. E se você sente que esta palavra lhe deu força, compartilhe-a com alguém que precisa de esperança hoje. Inscreva-se neste canal para que, da próxima vez que sua alma ansiar por encorajamento, você ouça a voz da palavra de Deus lembrando de quem você é nele. E agora mesmo, há outra mensagem preparada para você, esperando na sua tela, que continuará a elevar sua fé e aproximá-la da presença dele. Siga em paz, coragem e confiança, pois o Senhor, o seu Deus, está com você, ontem, hoje e para sempre. Amém.